Salve, salve! Nós vamos falar sobre a famosa obra clássica do filósofo Platão, da República, extraída do livro sétimo, O Mito da Caverna. E é bonito assim refletir sempre. Você não é obrigado a concordar com o filósofo, mas ele traz a sua cooperação, a sua colaboração. Todos os filósofos são assim, não é? Nada é imposto, nós temos que aprender assim a contemplar, a ver a diversidade. Então, a verdade verdadeiramente verdadeira é esse prazer, com todo respeito, assim, entrando assim na sua casa, onde você estiver, é a reflexão. Então, nós vamos falar dessa famosa, o mito, essa obra famosa, O Mito da Caverna, que é um livro extraído do livro sétimo da República, não é? O livro é a República e o capítulo é o sétimo. E o que essa obra nos traz? Ela nos traz aquilo que é clássico na obra de Platão, não é? Que é a esfera terrestre e a esfera celeste. Então ela vai exprimir o dualismo fundamental de Platão. E aí então nós temos dentro da caverna as sombras. As sombras que são projetadas na parede da caverna representam a nossa experiência sensível, o mundo das aparências. Os objetos verdadeiros situados no exterior da caverna, iluminados pelo sol, simbolizam o mundo das verdades eternas, isto é, o mundo das ideias, governados pelo sol, que é a ideia do bem. Então, dentro da caverna, nós temos simples projeções, que nada mais é do que a sombra. Só para nós fazermos aqui uma analogia, para a gente poder entender um pouco assim, não é? Então você tem você enquanto pessoa e aí você tem a imagem projetada num espelho. O que está projetado lá no espelho não é você, é uma projeção e, portanto, é uma cópia. E aí então, esta é a ideia de Platão, que possamos enxergar além. Uma outra comparação assim, portanto, analogia, não é? Você não pode dizer que a luz fluorescente ou incandescente que seja possa ser comparado à luz do sol. Então é essa busca do eterno, essa ideia do dual, do dualismo, que Platão vem nos colocar assim, não é? E estando assim a comparação, o prisioneiro libertado da caverna é trazido para a luz do sol, ou seja, é maior do que a projeção que está lá dentro na simples fogueira, não é? A simples fogueira jamais pode ser comparada à luz do sol, que é algo maior. E assim vai representando a dialética, a ascendente, de subida, da qual o filósofo Platão nos traz e nos menciona. Nota-se que ao regressar à caverna, ofuscado pelo sol, seus antigos companheiros, que assim também podem ser chamados de coetâneos, consideram cego esse amigo que saiu fora da caverna e viu algo maior. Neste caso, é o filósofo confundido no mundo da vida cotidiana, não é? Então vamos assim tentar aprofundar algo a mais. Vejam só, meus caros. Bem, vejam só. Mito da caverna aqui e um breve resumo. Vamos ampliar agora um pouco as considerações do que é colocado nesse livro sétimo da República. Na consideração inicial, a caverna é o habitat natural do homem da caverna, onde estão acorrentados pelas pernas e pescoços, obrigados a olhar só para o fundo dela e contemplar as sombras. O ser acorrentado é aquele ser que tem apenas a visão do mundo, tornando-se como rotina despercebida e aprisionada no seu egocentrismo de mundo. O fogo situado atrás deles, desses seres assim, dessas pessoas, não é? Funciona como uma luz que projeta sombras, significando as sombras da realidade subjetiva. E, portanto, não objetiva, é subjetiva, uma vez que existe algo maior. O caminho é uma trilha insegura, podendo levar ao bem e ao mal, que para um significa algo desprezível e para outros de bom agrado. Veja só, o que seriam as ideias?
incute-se as opiniões que estão confrontadas com as mais perfeitas e com as menos perfeitas. Quanto ao pequeno muro, este tem uma significância importante, que é um desafio, fazendo ponte com a luz que, ao projetar a sombra dos objetos e estatuetas, são reproduzidos pela luz, que gera a sombra, que é a realidade para Platão, e não as sombras ou aquilo que reproduz. A sombra seria aquele homem livre que, ao voltar para a caverna, fica cego, porque estava acostumado com o mundo das luzes e é rejeitado pelos coetâneos, já que agora apresenta uma outra visão do mundo, que já não mais compactua com a visão sombria, né? Mais compactua com a visão sombria do interior da caverna. Assim como Sócrates, que não é aceito e é condenado até a morte, pois sua verdade não é aceita no mundo de sombras. Quando alguém tem algo mais iluminado a oferecer e aquelas pessoas estão nas sombras, a pessoa não quer se abrir, ela quer se fechar na sua mesmice, no seu mundinho, nas suas próprias ideias, porque não assim se permite dialogar. São pessoas assim donas da verdade, donas de si, confundidas e muitas vezes iludidas, não é? Isso é para refletir assim, viu? O mundo aberto à reflexão, a entender e compreender ao outro, é algo muito superior assim, porque ainda que se sobrepõe às suas convicções, sabe respeitar o outro, ainda que não aceite. Não é isso? Então veja o seguinte, desta forma, a libertação é aquela que sai do mundo das aparências. Sai do mundo das aparências e olha o mundo verdadeiro, o mundo das ideias, que é todo o processo de conhecimento, se não também de sabedoria, e as consequências daí derivam. Depois da distinção das sombras, das imagens na água, dos seres, dos corpos celestes, do céu, da luz, dos astros, em que Platão diz, não é? Os anteriores a Sócrates, que assim são chamados de pré-socráticos, buscavam explicação deste mundo representado aqui pela sombra, neste mundo das aparências. Aonde é que eles buscavam? Buscavam na água, enfim, na arqué. Veja só, Tales foi o primeiro a buscar na água. Foi buscando nos corpos celestes, olhando para o firmamento, que os filósofos do período cosmológicos, voltando ao passado, portanto já disse assim, dos pré-socráticos, e expressar e recuperar o que foi dito por Platão. Agora, o que significa a contemplação do sol tal como ele é? Neste caso aqui, numa analogia. Primeiramente, o homem que foi libertado não tem condições de olhar diretamente para o sol, senão cega, não é? Tem até que dar um tempo assim para poder chegar, porque está acostumado com a caverna, com o mundo interno de lá da caverna e nunca olhou para o sol, não é? Sol demais também cega, não é? Tudo tem assim o seu limite. Neste caso aqui, dentro do planeta, não é? Lembrando que é 400 anos de Cristo. Isso aqui é para efeitos de entendimento e compreensão, não é? Vejam só, meus caros. Então, vejam só, essa ideia do sol. A ideia do sol é a ideia do bem, do grande ser supremo. A memória é aquela que nos permite fazer conjecturas, intuir e conhecer o que foi e será no mundo das ideias. A ascensão para o alto é a dialética entre o mundo sensível e o inteligível. Fazendo uma dialética, criando esse diálogo assim, ascendente entre os dois para chegar a um caminho de subida do conhecimento. Mas, afinal, o que significa a ideia do bem para Platão? É aquela que está toda expressa
no mito da caverna, não é? E aí então nós temos aqui a esfera terrestre e a esfera celeste, do qual é o dualismo todo expresso na ideia de Platão. Na esfera terrestre nós temos os fenômenos conhecidos de uma forma subjetiva. Na esfera celeste nós temos as realidades conhecidas objetivamente. E aqui uma comparação, não é? Na esfera terrestre nós temos cópias imperfeitas. E na esfera celeste nós temos a ideia das coisas perfeitas. É as ideias, não é? Então veja só. Na esfera terrestre nós temos indivíduos, nós temos imitações transitórias, cópias imperfeitas. Na esfera celeste nós temos arquétipos, modelos eternos. São os paradigmas. Na esfera terrestre nós temos sua perfectibilidade está em ordem ao mundo das ideias, ou seja, derivam do mundo das ideias. Tudo é uma cópia do perfeito. Nós somos do mundo dos imperfeitos, buscando a perfeição. Quanto mais se coloca, mais se alça do sensível para o inteligível, daí o mundo das ideias, não é? Nós vamos nos tornando seres melhores. É algo ótimo assim para refletir. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até as próximas aulas.